Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a professora Márcia e hoje nós vamos falar sobre análise morfológica. É um assunto que praticamente em todos os concursos cai e as questões relacionadas à morfologia ou análise morfológica são diversas. Tá? Então, nós vamos hoje falar sobre algumas questões. Eu peguei questões bem recentes, questões que caíram em concurso agora em 2022. E nós vamos ver como que cai as questões referentes à morfologia ou análise morfológica nos concursos. Vamos entender o que é uma análise morfológica. A análise morfológica, ela analisa a classe gramatical dos elementos que formam um enunciado linguístico. Então, quando você vai analisar morfologicamente uma palavra, você vai dizer a que classe gramatical pertence aquela palavra. Por isso, é muito importante, ou seja, não tem como você fazer uma análise morfológica sem você conhecer as classes de palavras. Você precisa necessariamente, obrigatoriamente, conhecer as 10 classes de palavras, que são substantivo, artigo, adjetivo, advérbio, numeral, pronome, o verbo, conjunção, preposição, interjeição. Você precisa obrigatoriamente entender, ter o conhecimento dessas classes gramaticais. Ah, mas só isso resolve? Não. Porque além de você entender, além de você conhecer as classes gramaticais, você precisa olhar o contexto em que elas estão inseridas. Porque em muitos casos, dependendo do contexto, uma palavra ela muda de classe gramatical. Como é o caso desse exemplo que eu trouxe. Aquela jovem pediu a minha ajuda. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, aquela jovem pediu a minha ajuda, trata-se de um substantivo. Agora aqui, ó, a jovem professora solicitou que os alunos se retirassem. Então, você percebe que nessas duas frases, a mesma palavra, que é a palavra jovem, apresenta classificações morfológicas distintas. Por quê? Porque nesse primeiro exemplo, a palavra jovem pertence à classe gramatical do substantivo. Já aqui, a jovem professora, ela pertence ao adjetivo. Entendeu aí? A palavra jovem é a mesma, só que aqui, aquela jovem, ou seja, está falando de uma pessoa, de uma moça, mas está dando um nome para aquela pessoa que pediu minha ajuda, aquela jovem. Então, é um substantivo. Agora aqui, a jovem professora, jovem aqui é a característica da professora. Então, nesse caso, é um adjetivo. Então, nós precisamos tomar cuidado em que contexto a palavra está sendo empregada, tá? Porque em um determinado contexto ela pode pertencer a uma classe de palavra e no outro determinado contexto ela pode pertencer a outra classe de palavras. Por isso, eu disse que apenas conhecer as classes gramaticais, eu conheço as 10 classes de palavras e agora vou acertar todas as questões. Precisamos levar em consideração o contexto em que aquela palavra se apresenta, certo? Eu trouxe aqui uma questão da banca da IBFC, caiu agora, recém, ó, no ano de 2022, na Prefeitura de Dourados. Ela diz assim, ó, no parágrafo inicial do texto, pode-se ler, então tinha um texto, né? Eu peguei só aqui a questão, né? Mas tem um texto, e a questão diz assim: no parágrafo inicial do texto, pode-se ler notável comércio marítimo. Então, esta
é o início do parágrafo. Notável comércio marítimo. Diante das regras de concordância nominal, assinale a alternativa correta a partir das assertivas. Então, vocês percebem que aqui, o que que as bancas fazem? Elas trazem algumas coisinhas exatamente para confundir a cabeça do candidato. Porque ela fala, diante das regras de concordância nominal. Aí, o candidato já vai ficar, e agora? Quais são as regras de concordância nominal, né? E aí ele vai buscar na cabeça todas as regras de concordância. O que que eu sei de regras de concordância nominal? Quando, na verdade, as assertivas está falando assim, a primeira, a palavra comércio é um substantivo. B, a palavra notável e comércio são ambas adjetivos. As palavras notável e marítimo são ambas substantivos. E a palavra comércio é um adjetivo. Então, aqui o que ele está querendo saber, na verdade, é a que classe de palavras pertence a palavra comércio, a palavra notável e a palavra marítimo. Entendeu aí? É dessa forma que cai nos concursos. E a gente precisa ficar familiarizados com a forma que caem essas questões. Então, veja bem, vamos analisar aqui. Notável comércio marítimo. Então, a palavra comércio aqui é um substantivo, tá? Comércio é um nome que se dá, né, a um comércio, onde há trocas, vendas, né, e de produtos. Então, isso chama-se comércio. Então, aqui nós temos um substantivo. A palavra notável e a palavra marítimo aqui são adjetivos, porque está caracterizando o tipo de comércio. Um notável comércio. E que tipo de comércio? Marítimo. Então, essas duas palavras, elas estão caracterizando o comércio, a palavra comércio. Então, aqui, a palavra comércio é um substantivo? Essa aqui seria a alternativa correta. Daí vem a palavra notável e comércio, ambas são adjetivos. A notável é adjetivo, mas comércio não. Comércio é um substantivo. As palavras notável e marítimo, ambas são substantivos? Não, ambas são adjetivos e não substantivo. A palavra comércio é um adjetivo? Não, a palavra comércio é um substantivo. Então, a alternativa correta é a letra A, nesta questão. Vamos para a questão de número 2, que eu trouxe. Também é do ano de 2022, é do SESP-Sebrasp. E olha aqui, eu trouxe um trecho, tá? Peguei só um trecho da questão ali, onde é pertinente para nós analisarmos neste momento. Diz assim, ó, da Revolução Neolítica há 12 anos até meados do século XVIII, a expectativa de vida dos seres humanos ocidentais não evoluíram de modo significativo. Estava paralisada na faixa dos 25 a 30 anos. Foi somente a partir de 1750 que o equilíbrio histórico se modificou positivamente. Vários elementos alteraram esse contexto, provocando um aumento praticamente contínuo da longevidade. E aí a pergunta é: no que se refere a aspectos linguísticos do texto, julguem o item seguinte. O termo positivamente é empregado como adjetivo de sentido quantitativo e se refere ao fato de a expectativa de vida humana aumentar numericamente e não diminuir. Isso está certo ou errado? Aí o aluno, ele fica preso aqui, quando se fala assim, é empregado no sentido quantitativo e refere ao fato da expectativa de vida aumentar. Aí ele olha lá e fala, aumentou, né? Ó, estava paralisado na faixa dos 25 a 30 anos, foi somente a partir de 1750 que o equilíbrio histórico modificou positivamente. Vários elementos alteraram esse contexto, provocando um aumento praticamente contínuo da longevidade. Aí eu falo assim, teve um aumento da vida humana,
né? Então, esse fato aí, ele fez aumentar numericamente e não diminuir, né? Vai por essa lógica e vai falar, ah, então tá certo, a ideia aqui, né? Ele é empregado como adjetivo no sentido quantitativo, porque aumentou a quantidade de dias, né? A expectativa de vida humana aumentou numericamente e não diminuiu, fez foi aumentar. E aí ele vai aqui, tá certo essa ideia. Só que ele disse para analisar o aspecto linguístico da palavra positivamente. E aqui ele está falando que positivamente é um adjetivo e positivamente não é um adjetivo. Positivamente é um advérbio de modo. Sempre que vocês virem a palavra terminada em mente, assustadamente, pausadamente, é um advérbio de modo. E nesse caso aqui, a palavra não é positivamente, ela não é um adjetivo, ela é um advérbio. Então, esse termo aqui, este item aqui, ele está errado, porque não se trata de um adjetivo, trata-se de um advérbio de modo, tá? Então, está errado isso daqui. Ok? Vamos para a questão de número 3 que eu trouxe. Veja bem, essa aqui, ela foi também da banca FGB do ano de 2022, lá na Câmara de Taubaté, São Paulo, e caiu essa questão aqui. Algumas palavras são empregadas fora de sua classe original. Assinale a opção em que a palavra destacada teve a sua classe original modificada, de adjetivo para substantivo. Então, veja bem, a primeira. As ideias geniais são aquelas que nos espantamos de não ter tido antes. Então, geniais aqui é um adjetivo, porque está caracterizando o substantivo, as ideias geniais. Então, aqui ela não mudou de lugar, ela continua sendo um adjetivo. E ele diz que ela se transformou de adjetivo para substantivo. Então, vamos analisar a questão de número B. O que é necessário jamais é ridículo. A palavra ridículo aqui também continua sendo um adjetivo. Ele é ridículo. Ela é ridícula, né? Então, a palavra ridículo, ela tem a função de caracterizar um substantivo. Ela, aqui também ela continua como um adjetivo. Vamos ver a segunda. Os fatos são sonoros. O que importa são o silêncio por trás deles. Os fatos são sonoros. O que importa são os silêncios por trás deles. Então, a palavra silêncio aqui também, ela não é, ela é um substantivo, né? Não mudou a classe gramatical, que ela não transformou de substantivo para adjetivo, nem adjetivo para substantivo. Aqui é o silêncio. Silêncio é um substantivo. Agora, número D. O dinheiro que compra o pão dos pobres comprou antes o divertimento dos abastados. Agora, vamos ver aqui. A palavra pobre, na, na sua essência, vamos dizer assim, ela pertence a um adjetivo. O menino pobre, o menino é pobre, o menino pobre fugiu, o menino pobre está com fome, o menino. Ou então, assim, a pobre mulher, né? A mulher pobre é, é um adjetivo. Só que neste caso aqui, o pão dos pobres, ele se transformou em um adjetivo para um substantivo. Porque aqui está falando o pobre, né? Não é uma qualidade que está dando para um substantivo. Está falando o pão dos pobres, o dinheiro compra o pão dos pobres. Geralmente, quando uma classe gramatical ela vem acompanhada
ou antes dela, ela estiver determinada por um artigo, que no caso aqui, nós temos dos aqui, que é a junção aí da preposição de mais o artigo os, né? Como dos. Sempre que qualquer palavra pertence a qualquer classe de palavras, se ela vier determinada por um artigo, ela se transforma em um substantivo. Pode ser um verbo, né? O pássaro gosta de cantar, por exemplo, né? Pega a palavra cantar, é um verbo. Mas se eu coloco assim, o cantar do pássaro é bonito, essa palavra, ela se transformou de um verbo para um substantivo, tá? Que são as palavras substantivadas. E a mesma coisa aqui, a palavra pobre é um adjetivo, mas nesse caso ela se transformou em um substantivo. Então, ela deixou de pertencer à sua classe original e ela foi modificada de adjetivo para substantivo, nesse caso aqui. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Ok? A letra E. O problema do intelecto é um ponto de interrogação. Então, aqui é um substantivo, né? O problema do intelecto é um substantivo. Agora, vamos para a nossa última questão, que é também de 2022, a Banca Avança São Paulo, e diz assim: indique, dentre as opções abaixo, aquela em que a palavra destacada atua como advérbio na frase. Então, veja bem. Eu nem imagino qual é a solução. Então, ele quer saber qual que é a palavra que é um advérbio. Então, aqui, solução é um substantivo. Eu nem imagino qual é a solução. Então, a solução aqui é um substantivo. Nós temos que ir. O nós aqui é um pronome, né? Um pronome do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, aqui nós temos um pronome. Tenho R$ 1.000. Aqui pertence à classe gramatical dos numerais. É uma sugestão criativa. Então, aqui pertence à classe gramatical do substantivo. É uma sugestão criativa. Então, a sugestão é um substantivo. Agora, na letra E, poderíamos ter ido ontem. Então, o ontem aqui é um advérbio de tempo. E ele quer saber em qual palavra, em qual frase a palavra atua como advérbio. E é a letra E, ontem, que é um advérbio. Ok? Então, aqui eu trouxe algumas questões para você perceber como cai esta questão da morfologia. O que é a morfologia? É você saber a que classe de palavras pertence aquela palavra. Por isso é necessário, como eu já disse, você entender todas as classes de palavras e entender também que, em determinados contextos, as palavras podem mudar de classes gramaticais. E, principalmente, esse aqui é um fator assim, muda radicalmente. Sai da classe que ela está e se transforma em um substantivo. É quando ela vem acompanhada de um artigo. Você viu que é um artigo, seja ele definido ou indefinido, essa palavra, ela é um substantivo, tá? Se ela pode pertencer a qualquer outra classe gramatical, mas se ela tem um artigo determinando essa palavra, ela se transforma em um substantivo, ok? Eu espero ter contribuído com a sua aprendizagem. Tchau e até a próxima aula.